E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Pessoal, tô aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tô aqui para falar a verdade da palavra de Deus, do que Deus ele diz na sua palavra e do que eu e você, como servos e servas do Senhor, não podemos nos calar, não podemos temer e nos acovardar. O que a palavra de Deus ela diz a respeito da idolatria e do homossexualismo? Nós estamos vivendo em um tempo onde há muitos que estão por aí acovardados, amedrontados por causa de leis que têm apoiado, decretos que têm determinado, e a igreja tem se recuado com relação a isso. A palavra do Senhor, irmãos, o que ela diz que é. Como ela diz que tem que ser, tem que ser. Não existe essa questão de descriminalização. O pecado, ele não é para ser discriminado. O pecado é para ser vencido, é para ser rejeitado. Então, o que Deus ele fala em sua palavra? Muitos têm essas leis apoiadas, muitos, na verdade, né, levantam argumentos. Quando eu falo muitos, que quero dizer nós, a igreja, levantam os argumentos a respeito das leis que defendem eles, a respeito dos decretos que defendem eles, mas o que a palavra de Deus ela diz? Porque o importante, se você é servo e serva de Deus, e você ama ao Senhor, e você teme ao Senhor, então você tem que pregar a palavra do Senhor. Você não pode ficar com medo de uma condenação, de uma prisão, ou até mesmo da própria morte. Porque para quem está em Cristo, o morrer já é lucro. Para quem está em Cristo, não tem morte, porque já passou da morte para a vida. Não tem a condenação, porque em Cristo a palavra do Senhor diz que quem está em Jesus, quem está em Cristo, não há nenhuma condenação mais. Então, nós não temos que nos calar diante daquilo que, como os próprios discípulos do Senhor ali falaram, né? Nós não podemos nos calar, né, diante do que, pelo que temos visto e ouvido. E o que nós estamos vivendo, irmãos, em relação a isso, é uma alastração, como diz a palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, em 1 Timóteo ou em 2 Timóteo, quando ele diz que há uma alastração, o ensino deles alastra-se como câncer. E o que é que eu e você nós temos feito? Eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus e deixar bem claro aqui que o que importa nas nossas vidas não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que nós desejamos, que nós sentimos. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é a vontade de Deus. E Deus, ele condena a idolatria e a homossexualidade. A palavra de Deus, irmãos, nos deixa claro a respeito disso. Vamos lá para o que a palavra de Deus ela fala. Se você for abrir comigo em Êxodo, capítulo de número 20, Deus, ele vai falar em relação a isso. Logo no início ele diz assim: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. A palavra de Deus
está aqui escrita, dizendo que não se deve ser feita nenhuma imagem. Nenhuma, a palavra do Senhor diz. Não terás outros deuses além de mim. Nós só temos que ter o Senhor como nosso Deus. Porque além do Senhor não há Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Além do Deus que é o Senhor do céu, da terra, do mar, de tudo que foi criado. Só existe Ele. Ele é o único Deus. E aqui a palavra do Senhor fala: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. E o que é, irmãos? O que é que tem acontecido? Qual é a realidade do mundo em que nós vivemos? A palavra do Senhor aqui diz que o povo de Israel pecou contra o Senhor na idolatria, porque deixava de adorar ao Senhor para se prostrar diante de imagens que eram esculpidas. Inclusive, nesse mesmo momento aqui, quando é dada esta lei aqui, e aí Moisés ele está lá recebendo, né, a lei do Senhor. E quando Moisés ele desce ali do monte, né, a palavra do Senhor diz que o povo havia pressionado Arão, e Arão tinha feito um bezerro de ouro. E o povo disse: aqui está o Deus de vocês que os tirou do Egito. E o povo começou a beber e a comer e a farrear. E aí Moisés, quando desce de lá, quebra as tábuas, né, fica revoltado. Deus avisa para ele, né, que ele... Então, irmãos, desde o passado, o povo de Israel pecava na idolatria, se prostrava diante das imagens, cultuava essas imagens, né, adoravam, carregavam, né, haviam postes, colunas, altares, e lá eram oferecidos os sacrifícios a esses deuses, né, pagãos, a essas imagens que eram adoradas, né. E inclusive nós temos até aquela palavra que foi colocado no templo do Senhor um Deus, né, um Deus pagão lá, e Deus fez com que essa imagem caísse de joelhos, e depois que caísse de rosto, caísse de cara no chão. Por quê? Porque o mandamento do Senhor, irmãos, é que nós não tenhamos outros deuses além dele. A palavra do Senhor diz lá em Atos, capítulo de número 4, eu vou abrir para compartilhar com os irmãos. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E não somente ser salvos, mas ser curado, ser liberto, ser transformado, só no nome de Jesus. Não tem o nome de Maria, não tem o nome de José, não tem o nome de Pedro, não tem o nome de João, não tem outro nome. Não tem. E o que nós estamos vivendo, como eu falei, que desde o passado até agora, isso tem acontecido. Aí alguém pode ver aí, né? Ou quando eu já comecei a falar, já começou a ver, já diz que está sendo intolerância religiosa. Vem cá, a palavra de Deus, ela fala que Deus ele tolera o pecado? Não, irmãos. A palavra do Senhor, ela não fala em relação à tolerância de Deus com relação ao pecado, não. A palavra de Deus não fala que Deus ele passa o pano por cima do pecado, não. Que Deus encobre o pecado. Deus expõe, irmãos. A palavra do Senhor fala que Deus é luz. E lá está escrito, eu vou abrir para compartilhar com os irmãos, Efésios, capítulo de número 5. A palavra do Senhor fala:
Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. A luz, irmãos, que é o próprio Deus, como lá diz em João, capítulo 1. Então, Deus, ele expõe. O que eu estou fazendo aqui não é faltar com respeito a ninguém. Eu não estou faltando com respeito a ninguém. Eu não estou discriminando a ninguém. Não estou sendo intolerante com ninguém. O que eu estou fazendo é expondo a palavra de Deus. O que Deus manda na sua palavra, que eu e você precisamos e devemos obedecer. Porque se Deus diz na sua palavra que eu não tenho que fazer nenhum ídolo, que eu não tenho que fazer nenhuma imagem, que eu não tenho que carregar essa imagem, que eu não tenho que cultuar, que eu não tenho que me prostrar, então eu não devo fazer. E por que que tem feito? Por que que muitos fazem isso, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que não tem nenhum outro nome além do nome de Jesus. Então por que eu recorro a outro nome? Por que que eu confio em outro nome? Por que que eu dependo de outro nome? Por que que tem que ter algum outro nome na frente do nome de Jesus? Sendo que a palavra de Deus diz que só é o nome de Jesus. Se é só o nome de Jesus, então não tem que ter o nome de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro ser humano. Se a palavra do Senhor diz que não tem que ser feita nenhuma imagem, se a palavra do Senhor diz que eu não tenho que, como diz aqui, ter nenhum outro Deus além dele, então eu não tenho, irmãos. O meu culto, ele tem que ser somente para Deus, que é pela fé, como a palavra do Senhor fala. Hebreus, capítulo de número 11, vai nos falar, e olhe só o que a palavra do Senhor diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí o versículo 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, o versículo 3 de Hebreus 11 fala: de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, do que eu posso ver, foi feito por Deus, que eu não posso ver. Por quê? Porque Deus é Espírito, como disse João, capítulo de número 4, e como a palavra do Senhor também diz em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, que o Deus invisível foi visto em Jesus Cristo. Eu vou até abrir para eu não citar errado. Aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível. E tem uma outra palavra também que fala que ele habita em inacessível luz, a qual ninguém pode se achegar. Lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Olha só o que a palavra de Deus diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, a palavra que diz, irmãos, que o que é visto foi feito do que não pode ser visto, que o que é visível foi feito pelo invisível, que, como nós acabamos de ver, Colossenses capítulo de número 1, diz que este é o próprio Deus. Aqui, ó, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. E como eu acabei de ler aqui também, João, capítulo de número 1, versículo 18, a palavra do Senhor aqui está nos dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Por quê? Porque Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Deus, jamais alguém o viu, mas o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido, sendo a imagem do Deus invisível. E aqui em Hebreus 11,3 diz que aquilo que
Não que o que foi feito, que o que podemos ver, foi feito do que não se vê. E aí o 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu não preciso de nada que represente a imagem de Deus, porque Jesus Cristo já é essa representação. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível. E a minha fé que Deus me deu, pela sua graça que me alcançou, pela sua misericórdia que me alcançou, a fé que foi despertada em mim por ouvir a sua palavra, me leva a tão somente crer nele. Eu não preciso vê-lo, eu não preciso tocá-lo, eu tenho que somente crer. É o que a palavra do Senhor fala. É o que a palavra do Senhor fala, que a minha fé faz com que eu receba o milagre, a minha fé nele faz com que eu receba ao Espírito Santo, a minha fé nele faz com que eu o conheça, com que ele se achegue a mim, assim como ele me leva a se achegar a ele. Então eu não preciso ter uma representação, ter algo que eu possa tocar, ter outro nome além do nome de Jesus para que possa me levar. Foi como eu vi um dia desses, não sei se ele é pastor ou se ele é professor católico, falando que existe uma diferença entre o ídolo e o ícone, que o ídolo nos afasta, que o ícone nos aproxima de Deus, mas que o ídolo está no lugar de Deus. Aonde é que a gente vê isso na Bíblia, irmãos? Olha que heresia dessa pessoa ter falado uma coisa dessa. Porque a Bíblia, irmãos, não fala em nenhum momento sobre algo que Deus tenha usado para levar o povo a ele com relação à imagem, com relação a ídolo. Não, irmãos, em nenhum momento. Aí sabe o que eles fazem? Muitos deles pegam alguns trechos das Escrituras Sagradas, por exemplo, aquele trecho como dos querubins que estavam sobre as tampas da arca, como algumas imagens que Salomão colocou no templo, né, de vários anjos, como a serpente que Deus mandou Moisés fazer ali de bronze e o povo olhar para ela. E aí eles pegam esses textos como base para defender uma tese de que Deus é a favor da idolatria. E eles não vão usar a palavra idolatria, eles vão usar outra palavra, como no caso desse cara que falou, que é usar que é ser um ícone que leva a Deus e o ídolo que fica no lugar de Deus. Mas aonde é que está escrito isso, meu irmão? Na Bíblia. Da onde foi que esse cara tirou essa ideia? Da onde foi que esse cara tirou essa visão distorcida das Escrituras? Que Deus em nenhum momento falou. Quando a gente leu aqui, a gente acabou de ver aqui Êxodo, capítulo de número 20. E aqui na palavra nós vimos Deus falando claramente para que não fosse feito. Deus fala: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Deus está dizendo aqui que não é para ser feito nenhuma. Então não existe essa argumentação, não existe essa tese de dizer que é um ícone ou que é um ídolo. Não existe, irmão. É ídolo e pronto, acabou. É o que a palavra do Senhor está falando. E no momento você vai ver aqui Deus dizendo como... Porque a questão de muitos desses caras, o que eles fazem é pegar um sentido da palavra, um significado da palavra e buscar na Bíblia Sagrada as Escrituras do Senhor. E aí pega essa palavra que ele estudou da teologia dele para aplicar naquele texto. Mas não é, irmãos. Isso não é de Deus. Isso não está escrito. Isso não vem de Deus. Isso daí é antibíblico. Isso aí é doutrina de demônio. Isso é uma mentira, isso é um engano. Como eu falei no outro vídeo, que Satanás ele tem a estratégia de misturar a mentira dele com a palavra de Deus e assim fazer com que as mentes sejam enganadas. E é o que isso tem acontecido desde lá do princípio. Porque a idolatria de hoje não é diferente da idolatria de antigamente, não, irmãos. Antigamente também era carregada imagens também, da mesma forma como é carregada hoje.
Antigamente as pessoas se prostravam diante das imagens, antigamente as pessoas tocavam nas imagens, beijavam as imagens, as pessoas cantavam para as imagens, adoravam as imagens, prestavam culto às imagens. Da mesma forma também é hoje, da mesma forma. Só que Satanás ele tem usado as estratégias da teologia, que é a doutrina de demônio, né, como 1 Timóteo 4 fala, para colocar na mente da pessoa que a fé dela está em Deus, não no ídolo, não na imagem. Mas se a fé está em Deus, então por que não tira o ídolo? Tira o ídolo, joga fora, quebra a imagem. Já que a sua fé está tão somente e unicamente em Deus, então você tem que jogar fora esse ídolo aí, porque você não precisa dele para ter fé em Deus. Ou precisa? Será que precisa? Precisa, irmão, precisa. Sabe por que precisa, irmão? Por causa da mentira que Satanás já colocou em sua mente, de que há aquele irmão, aquela irmã devoto e devota do Senhor, e aí é o respeito, é a consideração, é alguém que fez algo de importante no seu... Irmão, Jesus Cristo, a palavra do Senhor está aqui escrito como eu acabei de ler, em Atos capítulo 4, versículo 12, que Jesus Cristo, só o nome de Jesus já basta, irmãos. Só o nome de Jesus. O que Jesus fez não foi suficiente, não? Teve que ter Maria para fazer alguma coisa? Se é que Maria fez alguma coisa, né? Porque se a gente for analisar na palavra, Maria não fez nada. Por nós, para nossa salvação, Maria não fez nada. José também não fez nada. Não houve nenhum que fizesse alguma coisa. Somente Jesus, irmãos, foi e é e sempre será o caminho que nos leva a Deus. A nossa fé deve estar tão somente em Jesus, somente no nome de Jesus, somente na palavra de Jesus. Nós não precisamos de mais nada além disso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos no lugar de Jesus é descartando a Jesus. É tirando Jesus, tirando o sacrifício de Jesus, tirando a graça de Jesus e colocando essa outra pessoa, colocando esse outro nome. E no caso dos ídolos, nós estamos deixando de ter a fé em Deus, porque aqui em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A única coisa que a palavra do Senhor está exigindo, que está aqui aconselhando, que está aqui nos ensinando, que eu e você precisamos ter quando a gente se achega a Deus, quando a gente ora a Deus, quando a gente busca a Deus, é a gente crer que Ele existe. Você tem que crer que Deus existe e que vai recompensar você por você estar o buscando. Agora, quando eu coloco algo na frente de Deus, quando eu coloco uma imagem, quando eu coloco aquele nome, então eu estou deixando a minha fé em Deus para colocar a minha fé naquela imagem. Então eu já não estou mais crendo em Deus. Eu estou tendo fé na imagem. E em questão em relação à própria doutrina católica, eles falam que Maria é a mãe de Deus. E isso não está na Bíblia, né? Eles dizem que Maria é a intercessora, e o que está na Bíblia escrito é que Jesus é o único que intercede por nós, o Espírito Santo que está intercedendo por nós. Eles falam que Maria, à direita de Deus, o Pai, não sei o quê, e a Bíblia diz que é Jesus que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, na majestade, nas alturas. Então, o que eu e você precisamos é somente da fé, é somente crer. E como eu disse antes, eu não estou aqui para atacar as pessoas. Eu estou aqui atacando a mentira do diabo. Eu estou aqui denunciando essas mentiras, esses enganos, à luz da palavra de Deus. Agora, vai depender de você, se você vai crer nas escrituras sagradas, na Bíblia, ou se você vai escolher ficar com a idolatria. E uma outra questão em relação ao fundamentalismo é
que existem muitas pessoas que já nasceram dentro do catolicismo. Muitas pessoas estão enraizadas ali, né? E crentes de que o que elas estão fazendo, de que como elas estão vivendo é a verdade, é do modo certo. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, irmãos, que inclusive também está lá na católica, né? Que há outros livros acrescentados que não estão aqui, tá lá escrito, né? Que nós não podemos adorar nenhuma imagem, que nós não podemos carregar nenhuma imagem, que nós não podemos cultuar, não podemos nos prostrar. Lá também está escrito. Tem alguma diferença da Bíblia católica para a Bíblia cristã? Não tem, irmãos. A única coisa que tem é só o adultério que eles fizeram da palavra. Porque eles adulteraram a palavra. Eles acrescentaram, eles modificaram. Agora tira toda a modificação aí que eles fizeram, para você ver se não se torna uma Bíblia igual com uma outra. Do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos ensinamentos, com as mesmas palavras que eu estou aqui lendo nessa Bíblia, que tá aí também, né? E nessa mesma Bíblia aí você pode ver, você pode abrir aí em Êxodo capítulo 20, e você pode ver que Deus está dando o mandamento, é o seu primeiro mandamento, para que nós não tenhamos outros deuses além dele. E para que a gente não faça imagem de escultura nenhuma do que está lá no céu, do que está aqui na terra, do que está debaixo da terra. Por quê? Porque, como eu falei, em Colossenses, capítulo de número 1, no versículo 15, Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha que interessante, quando eu cheguei aqui no versículo 18, ele é a cabeça de todo o corpo, que é a igreja. Eu lembrei de uma coisa que a Igreja Católica diz que Pedro é quem é o líder, né? Que a igreja foi fundada ali em Pedro e tal, né? Irmãos, só Jesus, irmãos, é o cabeça da igreja. Só Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é que é o líder da igreja, irmãos. Se a gente se atentar para o texto, a gente vai prestar atenção ali, ó. Quando Jesus ele fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava dizendo: Pedro, você é o fundador da igreja. Não, Pedro, eu vou usar a sua vida para, através dela, você e os outros demais que estão com você pregarem a minha palavra que eu dei a vocês. E foi exatamente isso que aconteceu, porque em Atos capítulo 2 nós vemos quem se levantar e dar aquela pregação ali, cheio do Espírito Santo. Pedro, quem Jesus havia escolhido, como em várias outras partes em Atos a gente vê Deus usando a vida dele. Deus usando a ele, não ele usando Deus. Portanto, Pedro, ele não foi o fundador da igreja. O fundador da igreja é Jesus Cristo. Pedro apenas foi um dos apóstolos que foi usado por Cristo para que, por meio da sua vida, Jesus ele desse o início ali à palavra, a proclamação do seu evangelho, para que outras vidas mais e mais fossem salvas, fossem resgatadas pelo Senhor Jesus. Então, quando a gente vem aqui, voltando lá para Hebreus, irmãos, capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor vem nos dizer assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Então saiba que você que está colocando uma imagem na frente de Deus, colocando um outro nome na frente de Deus, você está desagradando a Deus. Você está achando que está buscando a Deus, mas a palavra do Senhor fala que é por meio da fé. E você não precisa nem ver e nem tocar, você só precisa simplesmente crer. Porque Tiago capítulo 4, versículo de número 8 diz: acheguem-se a mim e eu se achegarei a vocês. Deus está falando isso. E outra, tem muitos textos aqui que eu poderia ler com vocês a respeito, mas eu vou lá para o Salmo 115 e olha só o que a palavra do Senhor fala. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, o versículo de número, eu vou ler a partir do 1, que diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem nele. Confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Então, irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz. Que os ídolos, o mesmo ídolo, aqui não tem diferença não, tá? O que Deus falou lá para que não fosse feito ídolo, aqui é o mesmo ídolo. Não existe a diferença, como outro eu falei do cara que falou aí no vídeo, de ícone e de ídolo. Não, irmão, ídolo é ídolo. Não tem esse negócio de um que está no lugar de Deus e outro que nos leva para Deus, não. Só quem nos leva para Deus é Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6 nos diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não tem Maria que vai na frente, não. Não tem José, não tem João, não tem ninguém. É só Jesus, irmãos. Não adianta essas procissões aí que carregam as imagens, que levam para lá e para cá, sabe? Os olhar que contempla a imagem, que toca e tal. Isso aí não adianta de nada, irmão. Sabe o que você está fazendo quando você faz esse tipo de coisa? Perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Pega uma pedra e joga naquela imagem para você ver o que acontece. Vai sair dali de dentro um dragão. A imagem vai começar a se mexer, vai defender a pedra que você vai jogar e vai dizer: por que você está fazendo isso? Não. Você vai jogar a pedra na imagem e a imagem vai quebrar. Ou se for de metal e você amassar, ela vai amassar. Se for de pau e você queimar, ela vai queimar. Não vai acontecer nada. Porque a palavra do Senhor diz que eles não podem fazer nem bem e nem mal. Por quê? Porque eles não são nada, irmão. É só uma obra feita pela mão do homem. Foi o homem que fez. Pegou ali, ó, esculpiu, seja de pedra, seja de gesso, seja de metal, de madeira. Ele esculpiu, desenhou, foi lá e pintou, colocou uma roupinha, alguma coisa assim. Então, acabou. Aquilo ali é um Deus. Aquilo ali é um santo, como dizem, né? Aquilo ali pode fazer alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. O homem fez uma obra lá. E aí ele pode fazer alguma coisa por mim, irmão? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Então, como eu falei, você escolhe ficar com o que a palavra de Deus diz ou ficar com o que a mentira de Satanás colocou na sua mente. Mas, como eu também disse em seguida dessa minha fala, que há muitas pessoas que já até nasceram dentro do catolicismo e têm raízes da sua vida nisso. E aí a sua mente, ó, tá fundamentada
nessa doutrina, nesse ensino. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz que ela é como uma espada de dois gumes que penetra profundamente, fazendo uma divisão da alma e do espírito. E ela, irmãos, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para a palavra de Deus fazer transformação na minha e na sua vida, só basta que eu e você creia. Porque Deus fala que a palavra dele não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ele a enviou. Então, quando nós cremos, quando Deus envia a palavra e ela vem e entra em nós, ela faz a obra de Deus em nós. Quando nós ouvimos a palavra e nós cremos na palavra, nós aceitamos com humildade, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 20, ou é o versículo 19, não lembro agora, mas deve ser o 20 ou o 21, que a gente tem que aceitar a palavra com humildade, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 15, fala que ela pode nos tornar sábios para nos dar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, deu um probleminha de conexão ali. Deixa eu estar conectando aqui, irmãos. Vou segurar aqui para desconectar, porque vou tentar colocar um pouco mais para cá para ver se dá certo. Olha só, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Nós, a criação do Senhor. Somos imagem e semelhança dele. E, como eu acabei de falar aqui, eles têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e nenhum som sai da garganta deles. E olha o que é que Deus fala: tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Sabe por quê? Deus ele está falando aqui a respeito da confiança neles, porque ainda que o católico diga que ele confia em Deus e que ele tem a sua fé em Deus, ele confia naquela imagem. Porque se ele só confiasse em Deus, então ele lançaria fora a imagem. Ele não ia precisar da imagem, ele ia pensar e dizer assim: se a minha fé está em Deus, então por que é que eu estou aqui com essa imagem? Por que é que eu carrego aqui essa imagem? Por que é que eu faço votos e sou devoto a essa imagem? Por que é que eu oro para ela? Por que é que eu me prostro diante dela? Por que é que eu rogo a ela? Ele ia parar e ia pensar e dizer: não, a minha fé está em Deus. Então eu não preciso dela. E de fato não precisa, biblicamente falando. Porque como eu falei, a mentira de Satanás está na mente de muita gente. E tem muita gente que está com a sua mente corrompida e enganada. Porque o que a palavra de Deus diz é que só existe um Deus. Só. É um Deus. Ele é o único Deus. O Deus vivo e verdadeiro. João capítulo 17 diz: e esta é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. E a palavra do Senhor diz que só existe um caminho que nos leva a Deus, que é Jesus. João 14,6 diz que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Atos capítulo 4, versículo 12, que foi um dos primeiros textos que eu li, a palavra do Senhor diz que só no nome de Jesus é que eu sou salvo. Só no nome de Jesus é que eu sou curado. Só no nome de Jesus é que eu sou liberto. Só no nome de Jesus é que eu sou transformado. É só no nome de Jesus. Não tem outro nome. Jesus, como eu falei de Colossenses 1,15, é a imagem do Deus invisível, como João 1,18 diz, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, de acordo com Salmos capítulo 115, do versículo de número 1 até o versículo de número 9, como eu falei, aqui está falando em relação a o nosso Deus, né? E o versículo 2 e 3 fala: por que perguntam as nações onde está o Deus deles?
O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. E aí o versículo de número 8 diz: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aí o versículo de número 9 ao versículo de número 11 vai chamar a gente para confiar somente no Senhor. Confiem no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Irmãos, João, capítulo de número 8, versículo 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz em João 14, 6, que ele é a verdade. Em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 21, diz que nele fomos ensinados. Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E a verdade, meu irmão e minha irmã, de Jesus, que liberta a minha e a sua vida, é que só existe um Deus que é alcançado pela fé, que é buscado pela fé. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Qualquer outro ser humano que fez qualquer coisa na face dessa terra, ele foi apenas uma pessoa igual a mim e a você. Não foi uma pessoa que veio do céu, não foi nenhum anjo, foi um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. O único que desceu do céu e que voltou para lá foi Jesus. E ele sim deve ser adorado, mas dele não se deve fazer nenhuma imagem. Eu e você, a palavra do Senhor fala que o veremos como ele é quando ele vier, que veremos a sua face quando ele vier. Jesus, a palavra do Senhor fala que nós, o versículo de Hebreus 11:6 que eu li, é muito claro, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que vão até Deus precisam crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então eu tenho que ter a minha fé em Deus. Eu não estou vendo a Deus, mas eu tenho que crer. E é essa fé, é essa crença em Deus, sem mais nada para ser como algo que me leve para Deus, porque só Jesus é que me leva para Deus. E é a minha fé no nome de Jesus. Eu não preciso de nenhum ídolo, não preciso de nenhuma imagem, eu não preciso de nenhuma escultura, eu não preciso confiar, porque quando nós não apenas cremos em Jesus, mas temos que ter uma imagem ali, a nossa confiança está naquela imagem. Nós confiamos naquela imagem e através da nossa confiança naquela imagem, cremos que estamos tendo acesso a Deus. Cremos que estamos buscando a Deus, cremos que estamos recebendo algo de Deus. Mas a verdade é que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus nos reconcilia com Deus, ou seja, que nos une com Deus, que nos faz ter as pazes com Deus. Porque não foi Maria, não foi José, não foi Antônio, não foi Pedro, não foi Marcos, não foi ninguém que foi lá na cruz e morreu por nós. Não foi, irmãos. Maria, ela foi uma mulher, assim como eu e você. E como a palavra do Senhor fala, vamos lá, vamos abrir aqui para a gente poder entender o que as Sagradas Escrituras elas falam. Porque como eu falei já 2 vezes no início do vídeo e depois um tempo depois, eu torno a repetir. Isso daqui não é uma intolerância a ninguém, isso aqui não é uma descriminalização a ninguém, isso aqui não é um ataque a ninguém, mas é uma denúncia ao sistema satânico e maligno, às mentiras do diabo contra a mente das pessoas, aprisionando as pessoas às mentiras do diabo que estão indo contra a palavra de Deus. O que eu estou fazendo é expor à luz da palavra os pecados da idolatria que tem sido cometido e através da palavra mostrar para você
que está vivendo dessa forma, que você está errado e que você precisa se arrepender, que você não precisa dessas coisas, que o que cada versículo eu estou lendo e falando para você é o que Deus quer que você coloque em prática na sua vida. Quando a gente vai lá para Lucas, olha só o que a palavra do Senhor fala. Lucas, capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui. Isso. No 6º mês, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gravidez, 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Primeira coisa, irmão, que eu quero destacar aqui é quando o anjo chega e fala para ela: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Eu já vi muitos católicos falando, batendo nesse ponto, sobre essa agraciada que Maria ela foi naquele momento em que Deus escolheu ela para este propósito na sua vida. Mas o que significa agraciada? O que significa graça? Graça é um favor. Em outras palavras, o que o anjo estava dizendo é: alegre-se favorecida, alegre-se escolhida, alegre-se você que achou graça aos olhos do Senhor. Porque da mesma forma, essa expressão ela foi usada com a vida de Noé. E em várias outras partes das Escrituras, quando ele falou aqui, por exemplo, alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Por quê? O Senhor estava com ela. Porque no versículo de número 38 ela diz: Sou serva do Senhor. Então Maria foi uma mulher, foi uma jovem, né, nesse momento aqui. E ela foi uma mulher que viveu uma vida que agradou a Deus. Agradou a Deus e foi do querer de Deus. Não foi porque Maria viveu uma vida que agradou a Deus que Deus escolheu Maria. Não, mas foi porque Deus, ele quis agraciar a ela. Poderia ser a Antônia, poderia ser a Josefa, poderia ser a Ângela, a Angélica, poderia ser qualquer outro nome, né? Mas aí o que a palavra do Senhor fala aqui? Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Novamente a mesma expressão, ou seja, você foi abençoada, foi favorecida, Deus te deu graça, né? E aí vai falando em relação a esta gravidez e tal, né? Aí ela fala no versículo 34: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí no versículo 38 Maria responde: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nós não vemos aqui, irmãos, em nenhum momento do versículo 28, é o 28? Do 26, né? Eu li do 26 ao 38. E em nenhum momento aqui, em nenhum desses versículos aqui, nós vemos Maria sendo
exaltada, Maria sendo enaltecida, Maria sendo engrandecida, Maria sendo escolhida e colocada ali num pedestal. O anjo chegando e dizendo: olha, Maria, tu foi agraciada e tu vai ser adorada. Maria, tu foi agraciada e tu vai ser venerada. Não. Aí tem outro texto que muitos usam, que é no momento em que Maria vai lá visitar, né? Aí fala assim, ó: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Irmãos, Maria ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo na boca de Isabel que falou isso aqui para Maria. Bendita é você entre as mulheres. Mas o que significa, irmãos, esse bendita é você? Será que o Espírito Santo que falou pela boca de Isabel estava igualando Maria a Deus? Será que o Espírito Santo da boca de Isabel estava dizendo que Maria era a mãe de Deus? Você é bendita. Será que naquele momento o Espírito Santo estava dizendo para Maria que Maria era uma santíssima? Não. Era bendita, irmãos, na palavra dela ser abençoada por Deus ter a escolhido entre as mulheres. Por quê? Porque ela foi entre as mulheres uma que achou graça aos olhos do Senhor. Como o próprio anjo falou: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, né? E depois novamente: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então é bendita no sentido dela ser abençoada pelo Senhor ter agraciado ela, pelo Senhor ter, Maria ter achado graça aos olhos do Senhor e o Senhor ter escolhido Maria. Por isso que ela disse entre as mulheres, porque foi entre as mulheres que poderia, como eu falei, ser qualquer outra, mas foi Maria. Mas não em nenhum momento Deus enaltece a ela, Deus engrandece a ela, Deus exalta a ela. Não, irmãos. Porque a gente vê mais abaixo: e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Aí também aqui eles usam esse ponto já para dar uma exaltação a Maria, né? Tá vendo? Isabel disse, né? Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela não está em nenhum momento aqui exaltando a Maria pelo fato de Isabel ter feito essa pergunta, de ter se expressado dessa forma. Porque é muito claro aqui que o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem foi que falou para Isabel que Maria estava grávida? E que ainda por cima de quem Maria estava grávida era o Salvador. Maria tinha acabado de chegar e saudou ela. Quem foi que falou? Foi o próprio Deus que revelou para ela no momento em que ela fica cheia do Espírito Santo. E essa expressão aqui, essa pergunta que Isabel ela faz, quando ela diz: mas porque sou tão agraciada, ou seja, mas porque eu sou tão favorecida, sou tão abençoada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, o que o anjo tinha falado, né, para Maria, e Maria tinha recebido e disse: olha, eu sou serva do Senhor, que seja feito comigo a vontade do Senhor, né, que seja feito comigo conforme a tua palavra. Então, a gente não está vendo aqui não, irmãos, nenhum momento um enaltecer de Maria, um engrandecer de Maria, um destaque de Maria para Maria ser algum símbolo, ser algum ídolo, ser algum motivo de ser adorada. Não.
Porque se você lembrar comigo, no primeiro milagre, quando Jesus está lá, na verdade, quando ela vai com José para apresentar Jesus no templo, e aí tem uma pessoa lá que recebeu uma palavra do Espírito Santo, que ele não morreria até que ele visse o Salvador. E aí no momento em que eles chegam, o Espírito Santo fala com ele, e aí ele vai lá, pega o menino e fala e tal. E aí ele diz, né, mas uma espada transpassará teu coração e tal. A Bíblia fala que Maria, ela guardava todas essas coisas no seu coração. Aí depois, em um momento, Jesus já está com uns 12 anos ali, eles pedem Jesus e depois volta, começa a procurar Jesus por todo lugar. Jesus está lá no templo, dando uma lição lá nos mestres da lei, nos escribas, né? E aí quando eles encontram, fala, meu filho, né, seu pai estava ali procurando e tal, não sei o que. Ele fala, vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? E aí a Bíblia fala que eles ficam calados, não falam nada, e que Maria guardava todas essas coisas no coração. Em outro momento, a palavra do Senhor fala que eles estão naquela festa, né, de Caná da Galileia, no casamento, e aí Maria vai até Jesus e fala assim, olha, o vinho acabou. Ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. E aí Maria imediatamente vai para os serviçais e fala, faz tudo o que ele mandar. E em vários outros momentos a gente vê, por exemplo, outro momento ela está lá com os irmãos, os seus outros filhos, do lado de fora. E Jesus estava dentro, os discípulos dentro, e Jesus pregando para quem estava ali ouvindo. Alguém chega para Jesus e fala assim, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus olha para os discípulos e diz, eis aqui, ó, minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Então, nós vemos claramente, nitidamente, que em nenhum momento as Escrituras destacam Maria como ela deva ser um símbolo de idolatria, como ela ser algo para ser adorado. Não, irmãos, ela foi uma serva do Senhor, como ela com a sua própria boca disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, se Deus me escolheu para tal propósito, então que seja feita a vontade do Senhor. E foi o que aconteceu, irmãos. Foi o que aconteceu. Maria foi escolhida por Deus, né? E o propósito de Deus se cumpriu na vida dela. E ela cuidou de Jesus, amou a Jesus. Mas quando chegou o tempo de Jesus, Jesus foi para cumprir a missão. Mas Maria amou Jesus. Tanto Maria como José sabia quem era Jesus, qual era a sua missão. Porque antes do menino nascer, antes dela engravidar, ela já havia recebido a mensagem de quem ele seria e qual seria a sua missão e o que Jesus faria. Então tanto José como Maria sabiam quem era Jesus. Mas como pais humanos, adotivos que receberam essa graça de Deus para ter ali Jesus, né, o próprio Deus encarnado, eles amaram a Jesus, né? Mas em nenhum momento a gente vê. E depois que Maria cumpriu a missão dela, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus morreu, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois de alguns dias, um tempo depois, ele sobe aos céus. Maria, irmãos, ela continuou a se reunir com os discípulos, né, e continuou fazendo a vontade de Deus, né? Assim como foi escolhida como serva do Senhor, que aqui ela já era serva do Senhor, né, nesse começo aqui, e durante todo o tempo da vida de Jesus, depois que Jesus vai para o céu, e ela está lá com os discípulos e continua servindo ao Senhor, ao Deus ao qual ela já conhecia, ela já cria, e ela foi, né, essa escolhida aqui para dar luz ao Messias, mas ela morreu. Assim como também todos os outros apóstolos de Jesus morreram. E eles estão lá no pó da terra agora. Eles morreram no Senhor e estão aguardando ao Senhor voltar. Quando Jesus vier, irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Quando Jesus vier, Maria, ela vai ser ressuscitada. E Maria, ela não vai, irmãos, ter um lugar especial do lado de Deus, não. Porque Maria, ela foi uma serva do Senhor, assim como também os outros discípulos foram.
Maria, ela também creu em Jesus, no próprio Cristo, no seu próprio Filho. Ela também cria, ela também o servia, ela também o adorava, ela também o amava, ela também o louvava. Então, quando Jesus voltar, ela também vai ser ressuscitada junto com todos os discípulos, os apóstolos, e vão receber o galardão, e vai receber a bênção. Então, o que a palavra do Senhor, irmãos, ela diz, é o que ela diz. Mas como eu falei, que há uma enganação de Satanás, uma distorção das Escrituras, e isso faz com que a mente de muita gente esteja corrompida, e é por isso que há a idolatria. Assim como foi no passado, Deus muitas vezes ele falou de várias maneiras ao povo de Israel, para que o povo de Israel não se aliasse, não se juntasse com as outras nações que eram pagãs, para que o povo de Israel não imitasse as ações deles, que eram idólatras, que cultuavam outros deuses. E o que aconteceu? Aconteceu que o povo desobedeceu a Deus e foi lá e cometeu a idolatria. Cultuou, adorou, se prostrou, carregou os outros deuses que as outras nações também carregavam. Salomão, inclusive, foi até um deles, né? Quando Deus deu a ele a ordem, Deus deu a ele o mandamento para que não se juntassem com as mulheres estrangeiras, senão elas iam levar ele à idolatria. E isso foi o que aconteceu. E é interessante porque isso está ali em Neemias, e a palavra fala assim, irmãos, se até mesmo ele, né, que foi uma pessoa muito amada por Deus, e Deus deu sabedoria a ele e tal, né, foi induzido por este erro para essas práticas, né? Então, irmãos, o que a palavra do Senhor ela diz é o que ela diz, né? Deixa eu abrir aqui para ler. Eu quero ler esse pequeno trecho aqui com vocês. Olha só. Neemias, capítulo 13, fala assim, ó. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Então olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo. O próprio Salomão foi levado ao pecado por causa dessas mulheres, né? E a gente sabe que o pecado da idolatria é como Deus usou o profeta Samuel para falar. Ele diz assim, 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, irmãos, a idolatria é um mal. A idolatria é pecado. A idolatria é terrível, é horrível. E a palavra do Senhor, ela diz, tá aqui, ó, Apocalipse, capítulo de número Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15. 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, os idólatras, eles não vão ser salvos. Os idólatras não vão ser salvos. É o que a palavra de Deus ela está dizendo.
eu estou me referindo aqui somente no ponto da idolatria do catolicismo. Mas hoje, no meio do cristianismo, no meio da igreja, as pessoas têm deixado de adorar a Deus para adorar um cantor, um pregador, para adorar a si mesmo, sua própria vida. Porque Jesus diz que aquele que amar a si mesmo, né, vai se perder, né? Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor a ele, então, ele achará. E hoje, as pessoas têm adorado, irmãos. Adorado. Têm idolatrado. Cantores, pregadores, pastores. Têm seguido essas pessoas, ao invés de adorar e seguir a Jesus Cristo. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo é o que ela está dizendo. Então, como eu disse, você recebe a palavra de Deus como ela é e você crê nela, ou você continua nas mesmas práticas que você ainda nas quais ainda você está. Mas eu nasci e eu cresci nisso, então a minha mente está fundamentada nisso. Foi como eu falei aqui, acho que 2 ou 3 vezes eu citei esse ponto. Então é onde tem a questão em relação a palavra de Deus entrar em você e você permitir. Porque a ignorância, quando eu falo ignorância, é na falta de conhecimento e também na própria ignorância da rejeição, né? Daquela brutalidade de você não querer saber e tal. Essa ignorância faz com que a palavra ela tenha o impedimento de agir. E o que eu estou aqui falando não são minhas palavras. Eu quero ler para vocês o que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar. Na verdade, eu vou ver... Deixa eu ver aqui. Versículo 3. Vou começar do 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então, irmãos, o que eu estou fazendo aqui não é como a palavra do Senhor está falando. A exortação que eu estou dando, ela não tem origem no erro, porque eu estou expondo para vocês as Escrituras. E como eu falei, não é uma intolerância a ninguém, não é uma descriminalização a ninguém, não é um ataque a ninguém, mas é um ataque ao sistema satânico, às mentiras do diabo que ele tem colocado em sua mente através de um engano, como eu disse no início, que ele usa a palavra, ele distorce e mistura com a sua mentira. É contra isso que eu estou aqui atacando e expondo a palavra de Deus, expondo aqui a palavra que é a luz de Deus para a sua mente, para o seu coração, para você ouvir a palavra de Deus, para você ouvir a verdade de Deus e você ser liberto da mentira, porque é somente através do conhecimento da palavra, do conhecimento da verdade de Deus que você é liberto, porque você conhece a verdade e a verdade te liberta. E aqui também diz que eu não estou aqui para falar para agradar a pessoas, que até mesmo se fosse para agradar a pessoa, eu teria ficado calado. Deus mandou eu gravar essa mensagem, eu teria desobedecido a Deus, eu teria ficado com medo, eu teria dito, não Deus, eu vou me opor, Senhor, não vou falar, porque vão me entender errado, vão me atacar e tal. E eu por querer agradar as pessoas que estão no erro, eu ia me calar. Mas eu não estou aqui para agradar a você, ou a ciclano, ou a fulano, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. E Deus, quando Ele manda a gente falar, a gente tem que falar. Doa em quem doer. A verdade dói, mas ela liberta. Só que ela liberta não é aquele que é ferido por ela, mas aquele que aceita ela. Porque você pode até ser ferido pela verdade, mas no momento em que a verdade te ferir, você contra-atacar a pessoa e não ser tratado, não ser liberto pela verdade.
mas aqueles que pela verdade são tocados, são exortados, são corrigidos e aceitam, então eles são. É como a palavra do Senhor diz, que no momento a correção ela não é motivo de alegria, mas é de tristeza. Mas depois, por aqueles que foram pela correção exercitados, né, foram por elas corrigidos, ela traz alegria. A justiça de Deus que veio sobre a vida dessa pessoa vai trazer alegria sobre ela. Por quê? Porque no momento foi tristeza, né, a correção, mas depois, porque ela recebeu, então ela vai ter alegria, porque ela vai ter o conhecimento da verdade e compreender que estava no engano, mas que agora ela está na verdade, agora ela está no certo. E a palavra também diz, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Eu não estou aqui para bajular ninguém. Não estou aqui falando em meu nome ou em nome de alguma denominação. Não, estou falando aqui em nome de Jesus. Falando aqui em nome da palavra de Deus. Em nome da verdade de Deus. E ele diz, nem de pretexto para ganância. Não é de pretexto para ganância, porque eu não estou ganhando nada de dinheiro. De dinheiro eu não estou ganhando nada. Mas da graça de Deus eu estou ganhando. Porque eu estou obedecendo ao Senhor e fazendo o que o Senhor aprova. Fazendo o que o Senhor se agrada. Fazendo o que o Senhor me mandou. E posso também, não eu, mas sendo um instrumento nas mãos de Deus, alcançar sua vida, Jesus alcançar sua vida e sua alma ser ganha, sua alma ser salva. Que na verdade para mim, irmãos, esse é o melhor pagamento, é a melhor recompensa, né? Não tem dinheiro se você pregar a palavra de Deus e tá lá numa casa, numa igreja, qualquer lugar, né? E aquelas almas serem salvas pelo evangelho que Deus pôs na sua boca, e não tem dinheiro que pague, irmãos. Não tem recompensa humana nenhuma que seja melhor do que você ver vidas rendidas a Jesus. E outra também, que nós não temos que cobrar para pregar a palavra do Senhor. De graça recebeste, de graça dás. Aqui é um outro assunto que também é um mais profundo, né? Que a gente entra na questão do pastoreio, do apostolado, do direito, né? Tem toda essa questão, mas não é esse o ponto aqui específico. Mas nós temos que fazer como Jesus mandou. Não cobrar. Não cobre não. Faça de graça. Você recebeu de graça. E você pagou a Deus para Deus te dar o Espírito Santo? Você não pagou. Deus quis te dar por amor. Você pagou para Jesus morrer por você lá na cruz? Você não pagou. Jesus morreu por amor. Então por que você também não prega por amor? Por que você não prega? Por que você não fala? Por que você não ensina também? Por que você não ama as pessoas? Porque para amar a gente não precisa pagar não, irmãos. Precisa cobrar não. O amor é Deus. A palavra é de Deus. Tá aqui, ó, a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia em casa, irmão. Mas só porque Deus me agraciou com uma coisa e ao irmão não, eu vou chegar pro irmão e dizer, ó, irmão, vou te cobrar aqui e tal, não sei o quê. Não, irmão. Eu sei que tem tantas coisas, irmão, tanto, né, misturado aí, que se for falar aqui é muita coisa. Mas bora lá. E ele fala assim, ó. Nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eu não busco, não. Não quero saber do reconhecimento de ninguém, do aplauso de ninguém, do elogio de ninguém. Eu quero ser o menor. Eu quero sumir e Jesus aparecer. Eu quero que Deus oculte meu nome, né? E o nome dele cresça, o nome dele apareça. Que as pessoas escutem aqui a palavra de Deus, ó. Porque essa imagem aqui que vocês estão vendo, isso aqui é só uma capa, só uma casca só. Isso aqui vai envelhecer, isso aqui vai voltar pro pó de onde veio. A voz aqui que vocês estão ouvindo aqui é um som também. Chega um momento que começa a ficar fraco, começa a desaparecer, né? Mas a palavra do Senhor é que é importante, porque um rega, um planta e o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E a palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios 3, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É isso que é o importante. Deus é o crescimento que Deus dá. É Ele que faz, não nós. E aí eu quero ler lá o versículo 13 que diz assim, ó. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Olha só, irmãos, presta atenção. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato
de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, receberam, ouviu a palavra. Mas não ficou só no recebeu, né? Não abriu a porta para a pessoa entrar e tá ali pregando, tá ali falando, ensinando. Não foi só recebimento, não foi só recebeu, mas aceitou. Porque não adianta, eu tenho recebimento, mas não tenho a aceitação, né? É que nem você tá lá pregando e a pessoa tá olhando assim para sua cara, tá certo, dá um sorriso e tal, concorda. Só que dentro dela, ela não tá aceitando, ela tá ignorando. O coração dela tá duro, tá fechado. O ouvido dela tá ouvindo, mas ela não está aceitando nada. E aí ele diz aqui, ó: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Então, a palavra que eu falei para vocês, ela não é minha, ela é palavra de Deus. E se você que recebeu, se você que ouviu, você aceitar essa palavra como verdadeiramente ela é, como palavra de Deus, então a palavra diz aqui, ó, que atua com eficácia em vocês os que creem. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então se você ouve a palavra e você aceita a palavra, então a palavra, como disse Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz que tem o poder, ou é 21, Tiago 1, 21, se não me engano, diz que tem o poder para salvar as nossas vidas. Por isso ele diz: aceitem com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e atua com eficácia em vocês. Eficácia, irmão, é de maneira total, de maneira completa, é de acordo com o propósito para o qual ela veio. Ela atua em nossa vida, nós que cremos, nós que a recebemos. Então, reflita em tudo que você ouviu. Não me critique, não me julgue, não me acuse, mas também se você quiser fazer isso, tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Eu não vim pra te agradar, eu não vim aqui pra me justificar, eu não vim aqui pra me defender, eu não tô aqui em nome de um, em nome de outro, eu tô aqui em nome de Jesus, em nome de Deus e da sua palavra, pregando pra você a verdade da palavra, que a idolatria é condenável por Deus e que os idólatras, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, se você quiser ter a vida com Jesus, é como Jesus ele disse: quem quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o conselho que eu dou a você é que você negue as tradições nas quais você foi ensinado. Negue toda a confiança que você tem no ídolo A, no ídolo B, todas essas imagens que você tem na sua casa, e você se volte para Jesus, tendo a fé, somente a fé. Deus te conhece. Você não precisa querer fazer alguma coisa para que Deus te conheça, porque Deus já te conhece, você é a imagem e semelhança dele. Foi ele que criou você. Ele sabe do que você precisa, sabe do que você necessita, e ele também sabe, como está falando com você aqui através de mim nessa palavra, desde o início até agora dessa mensagem, que a única coisa que você precisa é só da fé. A fé que é operada no seu coração, a fé que é despertada na sua vida, a fé que o próprio Deus põe em você, inclusive até mesmo como um dom que é dado a quem tem o Espírito Santo, a fé para você crer nele, para você se achegar a ele. E você precisa crer que ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que vão a ele precisam crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. E como eu já bati várias vezes aqui na tecla desse versículo 6 de Hebreus 11, você precisa só crer que Deus ele existe. Ou seja, você não está vendo ele, mas creia. Por quê? Jesus, como eu falei em Colossenses 1,15, é a imagem visível do Deus invisível. Porque como está em João 4, Deus é Espírito. E lá em João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, Jesus que foi feito carne e habitou entre nós. E como diz João, e vimos a glória, a sua glória como unigênito do Pai. Então medita nessas coisas, pensa nessas coisas, reflita sobre essas coisas. Não como eu que esteja aqui falando para vocês, seja você que me conhece ou seja você que não me conhece, mas no que a palavra de Deus
no que o próprio Deus, através da sua palavra que está aqui escrita e que você tem aí na sua casa, ou você não tem, pode comprar uma Bíblia, pode baixar no seu celular e você pode ler e você pode comprovar e abrir seu coração, dê lugar ao Espírito Santo de Deus para Deus falar com você. Porque se você ainda continuar, se você rejeitar tudo isso aqui que eu falei e você ficar nas suas tradições e na sua confiança nos ídolos e na mesma fé cega, então deixa eu falar a palavra que Deus diz: você vai para o inferno. Porque só Jesus é o caminho para o Pai. Só no nome de Jesus tem a salvação. Mas eu não estou aqui na condenação. Eu não estou me colocando como juiz, por favor, não me entenda mal. Não sou eu aqui que estou dizendo assim, você vai ser condenado, você vai ser salvo, não sei o quê. Não estou falando nada disso. É o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia diz que os idólatras não entrarão na cidade, mas diz que eles serão condenados, então é o que a Bíblia diz. É o que está escrito. E eu estou falando o que está escrito. Por quê? Porque se Deus ele diz que é, então é, irmãos. E se Deus diz que não é, então não é. Tá bom? Então, a minha oração é pelo despertar da sua mente para que Deus possa mostrar para você. Deus te ama. Deus ama você. Deus quer que você venha para Ele. Que você creia no Filho dele. Que você tenha fé. E Ele vai mostrar para você que você não precisa de nenhum amuleto. Que você não precisa de nenhum rosário, você não precisa de nenhum terço, você não precisa de nenhuma figura, desenho, imagem, nada. Você só precisa da fé, só precisa de Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo e ouvir a voz do Espírito Santo que está falando para você, esse é o caminho, isso é verdade, creia, deixa eu entrar. E aí Jesus vai entrar na sua vida, Ele vai transformar você e vai mostrar para você a verdade de Deus e a vontade de Deus. E você vai viver e experimentar coisas que até hoje você não viveu e que você não experimentou. Por quê? Porque a mentira não tem nada para nos dar a não ser mentira. Mas a verdade tem tudo para nos dar. Porque ela é a verdade, que é Jesus. E o Senhor tem uma vida maravilhosa e poderosa para nós aqui nessa terra e ainda a vida eterna ao seu lado para todo sempre. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você fique na paz do Senhor, meditando na palavra que você acabou de receber. E agora o outro ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é o ponto sobre a imoralidade, a homossexualidade. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus ele permite, que Deus aceita, que Deus concorda que um homem tenha relações sexuais com outro homem, que um homem se case com outro homem? Onde é que está escrito na Bíblia que Deus ele concorda, que Deus ele aceita, que Deus ele apoia que uma mulher tenha relações sexuais com outra mulher? Ou que Deus, ou quer dizer, que Deus concorde, né? Que Deus abençoe que uma mulher se case com outra mulher. Onde é que está escrito na Bíblia isso? Na Bíblia, na palavra de Deus, isso não está escrito em nenhum lugar. Pelo contrário, o que está escrito é que Deus condena essas práticas. O que está escrito é o que nós vamos ver agora. E também eu quero deixar aqui claro, quero enfatizar aqui o fato de que não é nenhuma homofobia, não é nenhuma, não sei exatamente qual é a palavra para usar aqui, mas não estou aqui também discriminando a você, né? Que é um homem, mas que é afeminado. E eu não estou aqui também rejeitando e nem discriminando você que é uma mulher, mas que também se masculiniza, né? Não estou aqui fazendo nada disso. O que eu estou aqui fazendo é exatamente o que Jesus me chamou para fazer. Eu estou aqui amando a você e pregando a palavra de Deus, que é a vontade dele para minha e para sua vida. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu e você, seres humanos, somos de carne. Mas antes que a carne existisse, o Espírito já existia.
Antes que o visível fosse feito, o invisível já existia. Inclusive, quando eu estava falando sobre a idolatria, eu falei lá em Hebreus 11, né, eu citei essa palavra, Hebreus 11:3, que diz que o que é visto foi visto do invisível, foi feito do invisível, do que não pode ser visto, né, que é Deus, como em João 1:18 fala, né, e também o versículo 6, né, de Hebreus 11:6. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é que o espiritual, você tem a sua carne e satisfaz a sua carne com esses desejos da sua carne, com as ideias que você alimenta na sua mente e que você está apoiado, né? Você está aí firmado, né? Acreditando e tal. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você é que existe uma força maligna em sua vida que prende você a esses desejos da sua carne, que engana a sua mente para que você ache que isso é normal, mas na verdade não é normal, porque é antinatural. O natural é o que Deus fez, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas o diabo, que é inimigo de Deus e meu e seu, ele, sendo anti-Deus, então ele vai ser anti a natureza de Deus, anti a criação de Deus, anti o plano de Deus. Ou seja, Deus fez o homem e a mulher, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas o diabo não, confundiu, o diabo confundindo, distorcendo, enganando e se aproveitando, que aqui é o ponto onde eu quero chegar, em falar de uma força maligna que está por trás de sua vida e dos desejos que também estão em sua carne. Porque o diabo é pai da mentira, como está em João 8,44, e ele é o enganador do mundo inteiro, como está lá em Apocalipse. Então, ele, na sua mentira a respeito de você que é um homem, não necessariamente precisar ficar com a mulher, mas se quiser você pode ficar com o homem, e ele também falando para você que é mulher, que não há necessidade de você ficar com o homem, se você quiser ficar com a mulher, você fica com a mulher. Colocou essas mentiras em sua mente, aproveitando-se dos desejos de sua carne, dos desejos de sua carne. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus, Deus condenando essas coisas que estão sendo feitas, esses desejos que estão na carne e que levam a essas práticas. Mas como eu falei, o que eu estou fazendo é amando a você através da palavra de Deus. Eu não sou juiz, eu não sou legislador. Eu não estou aqui para definir se você vai ser condenado ou se você vai ser salvo. Mas eu posso te dizer claramente, e isso eu posso te garantir com toda certeza, que biblicamente falando, se você não aceitar a Jesus e continuar nas práticas da carnalidade, do homossexualismo ou do lesbianismo, né, e dentre qualquer outra que exista aí que eu não sei, você vai ser condenado ao inferno. Isso é bíblico, é o que está escrito. Eu tenho que te amar por quem você é. Eu tenho que amar você. Eu não posso amar a prática que você comete. Eu não posso aceitar o que você faz. Eu tenho que amar você porque você é uma alma. Eu tenho que amar você porque você é uma vida que Deus criou. Agora eu não posso concordar, eu não posso aceitar a prática que você faz. E por amor a você, eu estou aqui para ler a palavra de Deus para você e mostrar para você o que Deus ele condena e o que Deus ele fala na palavra que você pode fazer para se libertar disso, que você pode fazer para se voltar para a realidade de liberdade de Deus e voltar a uma origem, a origem de quem você é, homem ser homem e mulher ser mulher.
A palavra do Senhor nos diz assim. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 1. Ela nos diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aqui já se encaixa lá na questão da idolatria, né, como eu tinha falado. Trocando a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26 diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Versículo 27. 26, né? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, irmãos, e você que está me ouvindo, seja você homossexual, seja você transexual, seja você lésbica, seja você quem for. Mas quando eu digo quem for, não é de, rejeitando assim, não, irmão. É quem for na categoria em que você se encaixa, em como você se vê. O que a palavra do Senhor aqui está dizendo é que essas práticas levam à morte, levam à condenação, levam ao castigo de Deus. O versículo é muito claro quando diz: embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam, olha só, as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. O versículo de número 26 diz: até suas mulheres
trocaram, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E aí no 27 ele fala: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Porque, como eu falei, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Não foi ao contrário, o homem para o homem e a mulher para a mulher. Não, irmãos. E eu quero ler uma outra palavra também, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo do 9 ao 11. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. O que muitos têm feito por aí, pastores, líderes religiosos, é pregado o liberalismo. A Bíblia, irmãos, não é liberal, não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem que ser pregada como ela é. Eu não posso pegar um versículo da Bíblia para confortar o seu ego, para massagear o seu pecado. Eu não posso. Se a Bíblia diz, se Deus diz que o homossexualismo é condenável, é condenável. Se a Bíblia diz que o lesbianismo é condenável, é condenável. E eu acabei de ler aqui em Romanos, capítulo de número 1, que esses atos perversos, como diz a palavra, indecentes, imorais, eles levam o castigo de Deus, a condenação de Deus, levam à morte. Então, você que está nessa prática, você está, como eu falei antes, para deixar claro, em relação à questão do espiritual que está por trás, influenciando e usando dos desejos que estão da sua carne. E assim como aconteceu com aquelas pessoas, que eu acabei de ler aqui, de Romanos, capítulo 1, que fala assim, versículo: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. E ele diz, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E como a palavra que fala sobre o castigo, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A palavra do Senhor, ela fala a respeito de um povo lá de Sodoma e Gomorra que estava enterrado na imoralidade sexual. Homem com homem, mulher com mulher. E a palavra de Deus fala que tamanho foi os pecados que aquelas pessoas cometeram, as acusações que eram feitas contra aquela cidade, que chegou aos céus. E o Senhor, ele destruiu aquela cidade com fogo. Deus condenou aquela cidade, aquelas pessoas, pelas práticas que elas cometeram. E aqui, na palavra que eu estou lendo para vocês, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz: não se deixem. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E como eu disse, que para você há a salvação
que para você há uma libertação, que para você há um resgate. O resgate está aqui. O versículo de número 11 fala: assim foram alguns de vocês. Ou seja, assim alguns de vocês viveram. Mas antes de falar essa parte, eu quero ler uma outra palavra que está aqui em Efésios, que diz assim, ó, Efésios capítulo 5. Ele diz: porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E aí lá embaixo ele diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra do Senhor aqui está dizendo que são obras das trevas. Então, como eu falei, para você entender que tem uma força maligna por trás, se aproveitando dos desejos que estão na sua carne. Mas você também tem a sua própria vontade de endurecer o seu coração e de se entregar a essa depravação e fazer conforme esses desejos da sua carne querem que você faça. E então o diabo tem lugar, se aproveita, entra, te aprisiona, te engana, faz a sua mente, põe na sua mente que isso é normal, que o amor é isso, né? E que nós, os cristãos, nós estamos errados, que nós temos que tolerar, que nós temos que respeitar a escolha e a decisão. Como eu disse, eu amo você, e é por você que eu tô aqui. A minha palavra, a palavra de Deus aqui que eu tô falando, essa minha fala, ela é por você, contra o seu pecado, porque a você eu não posso te condenar. A você eu não tenho esse poder de dizer que você está condenado ou você não, porque eu não te conheço. Quem te conhece é Deus. Deus é que sabe qual foi o motivo pelo qual você foi induzido, você foi influenciado, né? Você foi levado. As coisas que aconteceram até esse certo ponto. Que, como a gente sabe, há muitos casos de abusos de crianças que foram e houve-se uma abertura para esse ponto, né? E dentre outras coisas, né? Muitos são os casos aí que acabam levando a pessoa a esse ponto. E eu não sei o motivo pelo qual você se tornou. O que eu estou falando é o que está escrito na palavra, que o Senhor ele condena essa prática. Mas se você aceitar a palavra de Deus, se você der lugar a Jesus na sua vida, então Jesus ele vai libertar a sua vida dessas práticas. Jesus vai lavar sua mente, Jesus vai libertar sua mente dessas prisões que o inimigo vem te influenciando e vem colocando na sua vida, e vai te tirar dessa prisão e mostrar para você que você é um homem, que Deus criou você para você ser marido de uma esposa e pai de filhos. Deus vai mostrar para você que você é uma mulher, e Deus criou você para você ser uma esposa de um homem, e para você ter filhos e ser mãe de filhos. Então, não olhe para mim como eu falando aqui para você, e isso sendo aqui um desabafo, né? Sendo aqui um atrito, uma contenda ou um ataque. Não, por favor, não veja desse jeito. Veja como a palavra de Deus, como eu estou falando a palavra de Deus para você. Se você quiser rejeitar a mim, você pode rejeitar a mim, mas saiba que ao me rejeitar, a palavra que sai da minha boca, que eu exponho para você aqui nas escrituras, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a palavra de Deus. Porque o que eu estou trazendo aqui é o que a palavra de Deus diz, é o que Deus quer para a sua vida, que Deus tem para a sua vida. E eu tenho que ser sincero, como eu já fui, que falei, e eu torno a falar de novo, que se você
morrer nessas práticas, ou Jesus voltar e você estiver nessas práticas, você será condenado. Condenado, destruído. Por quê? Porque Deus criou você homem para ser homem e mulher para você ser mulher. Mas se você der lugar ao amor de Deus, o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, e não uma aceitação ou tolerância, então você vai verdadeiramente entender e compreender o querer de Deus para a sua vida. E como eu estava falando, em relação a o que tem por aí de pastores, né, lugares que dizem que são igreja de Deus, mas que são liberais, que aceitam, eles apoiam isso. Então a pessoa tem uma visão de Deus como se Deus concordasse com isso. Como eu já vi muitas pessoas até dizendo, né? Deus é amor, Deus é amor. A mensagem que eles mais pregam, a mensagem que eles mais levam, que eles mais falam é isso. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus não é o amor que aceita a libertinagem. Deus é amor, mas Deus não é o amor que concorda com a imoralidade sexual, com a depravação. Não, porque aqui em Romanos, capítulo de número 1, que eu li para vocês, fala que Deus condenou. Deus condenou. Aqui, ó, deixa eu ler de novo, versículo 27. Ele diz: começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, arrependa-se desses atos que você está cometendo, para que você não receba o castigo que esses atos... Preste atenção que a palavra diz, ó. E receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, pelos atos que eles cometeram. Porque você é a alma, e o pecado que está em sua carne tem te aprisionado e levado você. Quantas pessoas Deus ele já libertou? Muitas pessoas Deus ele já libertou da carne para o espírito, porque é só o espírito que vence a carne. E Deus é espírito. E onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, Deus faz a libertação, porque Jesus disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho, se ele que é Jesus, libertar, então verdadeiramente aquela pessoa que foi liberta por ele se torna livre. E Deus ele quer tornar você livre. Deus não quer que você seja condenado, mas se você não aceitá-lo, então você será condenado por causa dessas práticas que você tem cometido. E a palavra de Deus, ela diz, fora, falando a respeito da cidade da Nova Jerusalém, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, como é que fala? O casamento entre dois homens e entre duas mulheres é imoral, é indecente, é impuro. E isso é condenável perante Deus. Perante Deus isso é condenável. Perante o mundo isso é aceito, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, o diabo criou leis que apoiam e que aprovam e defendem aqueles que querem viver dessa maneira. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Senhor em sua palavra, ele diz que todo aquele que pratica essas coisas será condenado. Mas esse mesmo Deus que condena essas práticas, que vai condenar essas práticas, é o mesmo Deus que tem libertado e que tem salvado e resgatado muitos homens e muitas mulheres dessas práticas. E você que está me vendo, você que está me ouvindo, também pode ser uma dessas pessoas a ser liberta por Ele. Basta que você aceite a Ele, basta que você creia nele, basta que você dê o lugar a Ele para que Ele venha sobre a sua vida e Ele traga a libertação e Ele traga a transformação. Porque, como eu disse, Deus te ama, mas Deus não aprova o que você faz. Deus, Ele odeia essas práticas e também Deus condena essas práticas. E se você não o aceitá-lo, isso parece, como é que eu posso falar assim? Se torna até
como se fosse a ameaça, né? Eu já vi muitas questões em relação a esse ao homossexualismo e essa questão assim, deles falando que os cristãos atacam e eles ameaçam, mas isso não é uma ameaça. Isso é o que a palavra de Deus ela diz. E tudo depende da intenção com a qual você fala, você chega à pessoa. Porque, por exemplo, eu estou aqui nesse momento e não gritei com nenhum de vocês, não difamei, eu não ataquei, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas por aí de uma forma tão bruta assim, né? E vai lá e ataca e tal. Mas eu falo dessa forma até porque não é a maneira de eu falar, é o poder que a palavra ela tem, que se você crer, ela vai gerar na sua vida. Agora, se você quiser continuar nessas práticas, você pode continuar. Você vai continuar, né, rejeitando a Deus e continuando vivendo a vida que Deus te deu do jeito que você quiser. Mas lembrando que Deus é justo e que Deus, ele condena o pecado, mas ele ama a justiça. E você vai ser condenado e aqueles que foram libertos pelo Senhor serão salvos, né? Mas se até então, antes que isso aconteça, você se arrepender, então você vai ser salvo, você vai ser liberto. Então reflita, não no que eu falei, porque aqui eu estou expondo a palavra de Deus e como eu disse que tem coisas que as pessoas têm medo de falar, medo de pregar, e tem muitos por aí que enquanto a gente que é a igreja de Deus não prega a palavra e se cala, há muitas pessoas por aí que estão sendo sinagoga de Satanás, que são os servos do diabo, como está lá em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, que estão propagando, alastrando ainda mais esses ensinos, essas libertinagens, essas aceitações. Então, que você cristão, que você homem e mulher de Deus, não tenha medo de falar, mas também dê lugar a Deus para que Deus use a sua vida. Ame as pessoas, mas odeie ao pecado. Ame ao que é bom e odeie ao que é mal. E dê lugar a esse amor que Deus ele colocou na sua vida para que você olhe para aquela pessoa como a alma que ela é. Peça a Jesus, Senhor, olha para essas pessoas com os teus olhos. Não me deixa olhar para o mal que elas estão fazendo, para o pecado que elas estão cometendo e por isso me colocar no lugar de juiz, de ditador e condenar e desprezar e rejeitar. Não faça isso, porque fazendo isso você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade da sua carne, do seu querer, porque eu e você somos pecadores, iguais a todos, a todos, a todos. E eu e você precisamos e necessitamos de Deus. E assim como eu li, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6, 11, que assim foram alguns de vocês, que eu até falei que ia ler, mas aí eu voltei o ponto, né? Que eu fui lendo outras palavras, e agora Deus lembrou aqui na minha mente. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados do pecado, foram justificados e foram aceitos por Deus, pelo Espírito de nosso Deus. Ou seja, muitos foram homossexuais, muitas foram lésbicas, muitos estiveram nas práticas, mas Deus libertou, Deus curou, Deus transformou, Deus restaurou, Deus deu família. Então, que eu e você possa dar o lugar a Deus para o verdadeiro amor de Deus, amando aquela alma e aceitando aquela alma e cuidando dela. E recebendo ela com a verdade de Deus, confrontando essa pessoa, confrontando o pecado que ela está cometendo, mas amando a ela e dando lugar a Jesus em nosso coração para que Jesus cure essa pessoa, Jesus liberte, Jesus transforme. Então, essa foi a mensagem, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, a graça e a paz. Deus abençoe a família, em nome de Jesus. Tchau.